Deus. Livro de Gênesis, capítulo 32. Quantos acharam? Glória a Deus. Vamos ler o verso 22. Gênesis 32, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e os fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e o lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Versículo 26. Disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes, e com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém? Feche os teus olhos por um momento, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através dessa palavra, é o que eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, e os que credes, amém? Louvado seja o Senhor. Qual é o tema da campanha? Nunca pare de lutar. E geralmente, quando nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, qual é o desejo que a gente tem? De parar, de desistir. Na maioria das vezes, o ser humano, ele é forçado a querer desistir. E o tema dessa campanha, nunca pare de lutar, é para que você não desista. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu chamado, não desista da vida. Nós vimos semana passada que quando Davi chega, as suas esposas, famílias, filhos, todos tinham sido levados. E a Bíblia diz que antes de ir para a guerra, Davi foi para onde? Para Deus. Antes de Davi ir para a guerra, ele foi para onde? Para Deus. Foi consultar a Deus. E Deus falou para ele ir, que Deus ia dar a vitória a ele. E hoje, eu quero trazer para vocês a história de Jacó. Eu não sei se você conhece a história de Jacó, mas Jacó é filho de Isaac. E a Bíblia diz que Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E um dia o irmão dele, já na sua fase adulta, o irmão dele, Esaú, estava com fome. E Jacó tinha preparado ali um prato de lentilha. Esaú, na fome, pediu a Jacó, disse: olha, me dê essa comida. E Jacó disse: olha, eu faço um negócio com você. Se você trocar o direito da primogenitura, se você trocar o direito que você tem de ser abençoado, eu lhe dou essa comida. Por quê? Porque Esaú tinha sido o filho que tinha saído primeiro, e o filho primeiro tinha o direito da bênção dobrada do pai. E ele então fez um negócio com Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele oferece o prato de lentilha, Esaú cansado, e isso é muito perigoso, porque toda vez que você estiver cansado, nunca tome uma decisão. Porque quantas pessoas diante de um cansaço, elas tomam decisões precipitadas. Quantas pessoas diante da fome, elas tomam decisões que não deveriam tomar. Você viu quando foi que o inimigo veio atacar o Senhor Jesus? Quando ele estava com fome. Momento de fraqueza, momento de cansaço. Ele veio tentar o Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que Jacó e Esaú fazem uma negociação. Só que agora chegou o dia do pai de Jacó abençoar Esaú. E a Bíblia diz que a mãe dele disse: olha, meu filho, teu pai vai abençoar teu irmão. Corre lá, adianta, prepara o prato para ele, vai lá e se desfaça de Esaú. E a Bíblia diz que Jacó pegou umas peles de animais e colocou no corpo dele, porque o irmão dele era peludo. E aí o pai dele perguntou: quem é? Aí ele diz: Esaú, seu filho. Ele diz: olha, a voz parece a voz de Jacó, chegue mais perto para eu poder ver.
Aí o pai apalpou ele, como ele estava com pelo de animal, falou: é peludo como Esaú. E aí o pai abençoou Jacó. E quando Esaú chegou, que ficou sabendo que Jacó tinha usurpado da bênção dele, o Esaú ficou bravo. O Esaú quis matar o Jacó. E agora o Jacó sai de casa fugido. O Jacó vai embora. E a Bíblia diz que então ele foge. E nessa caminhada ele tem uma experiência com Deus. Ele deita, coloca a cabeça numa pedra e ele viu uma escada e viu anjos subindo e descendo. E é interessante que eu sempre vejo que anjo tem asa, pelo menos que a gente vê anjos voando, mas a Bíblia diz que mostra uma escada de anjos subindo e descendo. Isso a gente aprende que no reino dos céus tem degrau, é ou não é? Tem que passar até os anjos tinham que passar por essa escada, subindo e descendo. E depois ele vai para a casa do seu tio Labão. A Bíblia diz que Jacó engana o seu pai, e agora ele vai para a casa do seu tio Labão. E na casa do seu tio Labão, ele se apaixona por Raquel, a filha do seu tio Labão. E então ele faz uma negociação com o seu tio Labão. Labão disse: se você quiser casar com a minha filha, você tem que trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. Depois de trabalhar 7 anos, chega o dia do casamento. Labão era outro treiteiro, parece que era de família. Você já viu? Tem gente que a treita é de família, é ou não é? O pai é treiteiro, o filho é treiteiro. Só tem gente treiteiro na família de Jacó, menos vem a treita ali de família. Aí o Labão, que não era também essas coisas todas, enganou o Jacó. Na hora que todo mundo estava ali bebendo, na hora dele ter ali a lua de mel, ele dá outra filha, a Lia. Lia porque ela tinha um oi meio torto, sabe? Não era bonitinha. Aí deu a outra filha. Aí ele, bêbado lá, teve a lua de mel. Quando ele acordou, que ele olhou, falou: oxe, essa daqui não é a Raquel não. Aí foi lá: eu trabalhei 7 anos pela Raquel e você me deu a Lia. Aí ele disse: não, porque aqui na minha casa é o seguinte: primeiro a gente casa as filhas mais velhas, para depois casar mais nova. Você quer casar com a Raquel? Tem que trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos para casar com a Raquel. Só que chega um dia que ele está cansado de ser enganado por Labão, que Labão enganava ele. Se o Jacó era enganador, o Labão era mais enganador ainda. Por isso que eu não ligo, porque todo enganador uma hora vai encontrar com Labão, é ou não é? Todo enganador, uma hora ele vai parar na casa do Labão e ele vai saber o que é ser enganado. E aí ele decide ir embora. Mas como é que ele decide ir embora? Fugido, corrido. Ele pega as mulheres, os meninos, arruma as coisas dele e sai corrido. O Labão ficou sabendo, foi atrás, e aí até que eles se resolveram. Só que o Jacó agora está com desejo de voltar para a casa do seu pai. 20 anos depois que ele sai fugido da casa do pai, ele está pretendendo voltar para a casa do pai. Só que ele está com medo do seu irmão, porque Esaú queria matar Jacó, porque Jacó roubou a bênção dele, entre aspas, né? Ele não aceitou a negociação. Aí ele queria matar o Jacó, e o Jacó quer voltar para casa, só que o Jacó está com medo, é enganador e estava com medo. E aí então a Bíblia diz que ele passa ali o val de Jabote, e ele primeiro passa as mulheres, passa os meninos na frente, e ele fica sozinho. Na noite que Jacó ficou sozinho, ele teve uma luta com Deus. A Bíblia fala de um anjo que representa o próprio Deus. Irmãos, você já assistiu luta de boxe, de MMA, UFC? É meia hora no máximo, é ou não é? São os rounds ali, round de 6, 5 minutos, dá 3, 4 rounds. Tem lutador que não aguenta o primeiro round de porrada. Irmão, quando vai no último round, eles já estão tudo morrendo, tudo dando uns murros aleatórios. Agora imagine aí, a Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda. Não foi meia hora, não foi 2 horas, foi a noite toda. E não foi com um ser humano, foi com um anjo.
E a Bíblia diz que ele prevalecia, ele lutando e prevalecendo, até que o anjo toca na coxa dele, deixa ele ferido. O anjo fere ele e ele continua lutando. Aí já amanhece o dia e o anjo querendo ir embora, disse: não, deixa eu ir embora. Ele estava prevalecendo e ele segurou o anjo. Vocês lembram da música que a gente canta? Jacó segurou o anjo, agarrou mesmo, disse: não vai subir não vai subir se não me abençoar. Jacó perseverou na luta. Algumas coisas que a gente aprende aqui: Deus está trabalhando com Jacó, no caráter, na vida de Jacó. Deus está ensinando a Jacó que é melhor lutar do que enganar. Diga comigo, diga: é melhor lutar do que enganar. Muitas pessoas preferem enganar do que ir à luta. Muitas pessoas preferem viver enganando e sendo enganada do que lutar. Foi o caso de Jacó. Jacó, ele preferiu enganar do que lutar. Ah, meu irmão, mas quando ele encontra com Deus, não tem engano, é porrada, é luta na série. Deus falou aqui: agora você não me engana, meu filho. Aí Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Por que Deus pergunta qual é o teu nome? Porque, se vocês lembram, quando o pai de Jacó perguntou para ele qual era o nome dele, ele disse que o nome dele era o quê? Esaú. Aí quando Deus pergunta qual é o teu nome, ele disse o quê? Meu nome é Jacó. O pai dele ele enganou, mas a Deus ele não engana. Sabe, muitas vezes a pessoa pode enganar muita gente, mas a Deus ela não engana. A Deus você nunca vai enganar. A Deus eu nunca vou enganar. A Deus não adianta a gente fingir, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o quê? O coração. E vai ter momento que Deus vai te pegar sozinho, e vai ter momento que Deus vai querer você sozinho, vai ter momento que Deus vai me querer sozinho, porque Ele vai travar uma luta com a gente, para a gente aprender, em vez de ficar se enganando e vivendo sendo enganado, que é melhor lutar, e para a gente aprender a ser verdadeiro, a dizer para Deus: Deus, o Senhor sabe do meu pecado, Deus, o Senhor sabe do meu erro, Deus, o Senhor sabe aonde eu tenho caído, Deus, o Senhor sabe aonde eu tenho fracassado. Ele disse: o meu nome é Jacó, trapaceiro, enganador. E aí Deus diz para ele: a partir de hoje não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, porque lutaste como um príncipe, prevaleceste. A Bíblia nos mostra que Jacó ele luta pela bênção dele, ele não desiste. O anjo fere ele, ele ficou ferido, ficou machucado, mas ele não desiste. E quantas das vezes nós somos feridos, somos machucados, e a primeira coisa que a gente quer é desistir. Meu irmão, ferido, machucado, não desista. Não pare de lutar pela sua bênção, não pare de lutar pelo seu milagre. O Jacó segurou o anjo, ele agarra o anjo, ele segura o anjo e diz: ah, daqui você não sai enquanto você não me abençoar. Sabe, tem muita gente que começa na igreja, faz uma campanha, 2 campanhas, quando ela não resolve o problema dela, quando ela não alcança aquilo que ela quer, ela diz: eu vou parar de fazer esse negócio de campanha de oração, eu vou parar desse negócio de ir para a igreja, eu vou para a igreja e eu não consigo. Tanto tempo na igreja, a minha vida não muda, tanto tempo na igreja e nada acontece. A primeira coisa que a pessoa quer é desistir, e Jacó nos ensina a não desistir. Jacó nos ensina a continuar lutando, a continuar buscando, porque tem hora na vida da gente, querido, ou você vai, ou você fica para trás. Ou você luta para conquistar, ou você vai passar a vida toda vivendo uma vida de fracasso. Vale a pena pagar o preço, vale a pena lutar, vale a pena você se esforçar, vale a pena você não desistir. Imagine aí uma noite toda lutando, porque foram anos perdidos, porque foram anos sendo enganado. Jacó chegou um momento que ele diz: eu não aguento mais, eu quero ser abençoado, eu quero ter a minha vida transformada. E a Bíblia diz que Deus muda o nome e a história de Jacó. Você pode dizer glória a Deus? Deus diz: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Eu não sei se você sabe, o povo de Israel, eles são especialistas em luta. O povo de Israel, poucas vezes
Na realidade, com Deus, eles nunca perderam uma guerra. Mas toda vez que Deus não estava com eles, toda vez que eles quebravam o princípio, eles perdiam a guerra. Mas quando eles colocam Deus na frente, eles não perdem a guerra. Israel é um país pequeno, mas é uma das potências mundial. Eles treinam os soldados dos Estados Unidos. Um povo especialista em luta, um povo especialista em lutar, que não desiste. O povo de Israel é um povo próspero, um povo abençoado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por que, bispo? Porque eles são descendentes de Jacó. Eles aprenderam que tudo que eles querem, tudo que eles conseguem é através da luta, através do esforço, da dedicação. Eles não retrocedem, eles não desistem. Porque desistir é o caminho mais fácil. Sempre diante de você vai ter um problema e vai ter uma porta com o nome desista. Para de orar pelo teu filho, para de orar pelo teu esposo, pela tua esposa. Você não vai mudar de vida, as coisas não vão melhorar. Nunca desiste, nunca pare de lutar, amém? Eu estava vendo hoje um vídeo de um policial rodoviário, 52 anos. Ele passou 19 anos fazendo a prova da Polícia Rodoviária Federal e sendo reprovado, até que na 20ª vez ele conseguiu passar. Hoje ele está com 52 anos, vai ter o seu primeiro emprego como policial rodoviário. 19 anos tentando, não desistiu. Era um sonho que ele tinha, ser um policial rodoviário. Ele não desistiu. 19 vezes fazendo uma prova da PRF e sendo reprovado. 19 anos consecutivos. Já está chegando a idade, aquele homem estava velho. Mas ele não desistiu, até que ele conseguiu passar. E quantas vezes a gente desiste rápido, querido? Quantas vezes a gente desiste fácil? Jacó passa 20 anos sofrendo e ele não desistiu de lutar com Deus, amém? Agora ele vai ter um encontro com seu irmão. Ele estava com medo, para a gente finalizar, ele estava com medo de encontrar seu irmão. Só que agora seu irmão está esperando encontrar Jacó. Só que a Bíblia diz que quando ele encontra, ele não encontra mais Jacó. Ele encontra quem? O Israel. Ele encontra um Jacó transformado. Ele encontra outro homem. Ele pensava, o Esaú, que ia encontrar o enganador, o treiteiro, o falso, o fingido. Mas não, agora ele encontra outra pessoa. Ele encontra o Israel. Era o Jacó, mas agora não é mais Jacó. Agora é Israel. E vem Jacó mudar do seu andado, que ele está mancando, que o anjo acertou ele na coxa. Mudou o andar dele, mudou ele definitivamente, porque é assim que Deus faz na vida do crente, amém? O crente que se converteu e não mudou o andado, é porque ainda não lutou com Deus. Porque o cristão, ele tem que mudar o andado dele. Não estou falando do andado natural, eu estou falando do andado espiritual. Porque o cristão não anda mais por vista, o cristão anda por fé. O cristão não anda mais no caminho do pecador. O cristão não anda mais no caminho do erro, do pecado, da vida errada. O caminho do cristão é outro, o caminho de santidade, de renúncia. É um caminho de sacrifício. É um caminho que a pessoa anda, é um caminho do Senhor, amém? Jacó mudou o seu caminho, mudou a sua maneira de andar. E o seu irmão Esaú perdoa ele, abraça ele, faz as pazes e vão de volta para a casa do seu pai. Mas tudo isso só aconteceu por quê? Porque Jacó não desistiu de lutar. E ele lutou com quem? Com Deus. A primeira luta que você tem que travar é com Deus, com você mesmo. Porque se você não for mudado, se você não se vencer, se Deus não trabalhar na sua vida, não tem luta que você vai vencer. Primeira luta que você vai travar é com Deus, para Deus mudar quem você é, para Deus transformar a sua vida, para Deus mudar você, para Deus transformar você. Por isso que você não pode desistir da sua caminhada cristã, por isso que você não pode desistir da fé, por isso que você não pode desistir de Deus, por isso que você não pode desistir do Evangelho, porque é uma luta que Deus está travando comigo e com você, amém? Para mudar você. Você comprava e não pagava, e agora Deus está trabalhando com você para você comprar e pagar. Você era uma pessoa mentirosa, e agora Deus está trabalhando com você para mudar isso em você.
você vivia na prostituição e agora Deus está lutando para tirar a prostituição da sua vida. Você vivia uma vida de vício, na droga, na bebida, e Deus agora está lutando para poder tirar isso de você. Deus está travando uma luta para libertar você do pecado, da vida errada. E você não pode desistir dessa luta, amém? Você não pode desistir da luta que Deus está travando para mudar quem você é, porque através dessa luta você vai ter uma vida transformada, amém? Através dessa luta Deus vai mudar o teu nome, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar quem você é. Mas faça como Jacó: eu não vou deixar o Senhor subir enquanto a minha bênção não ser liberada. Jacó disse: o anjo não sobe enquanto a minha bênção não ser liberada. E o anjo abençoa ele. Você está disposto a travar uma luta com Deus e dizer: Deus, Deus, eu não aceito, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio da tua... Puxa, você não pode dizer: não, nós vamos travar essa guerra. Eu vou orar, vou buscar, vou pagar preço, e eu creio que Deus vai me abençoar, amém? Não desista. Não desista do teu trabalho, não desista da tua família, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos, não desista de nada, continue lutando, porque Deus vai te abençoar, amém? Por que Deus abençoou Jacó? Por quê? Porque ele era bom? Não. Por que Deus abençoou Jacó? Porque ele não desistiu de lutar. Esse foi o segredo. Ele disse: nós não se solta aqui enquanto o Senhor não me abençoar. Por isso que Deus abençoou ele. Deus viu a perseverança, Deus viu ali, a insistência dele. A insistência, ele foi insistente. Não, vai ter que me abençoar. Então seja insistente, segura, diz: não, eu quero a minha bênção e Deus vai me abençoar em nome de Jesus, amém? E eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé. Eu não sei o que tem chateado o teu coração, o que tem deixado você triste, mas a palavra do Senhor para mim, para você é: lute, continue lutando, não desista, não pare de lutar, amém? Feche os teus olhos neste momento. Talvez a sua história se pareça com a história de Jacó. Você é uma pessoa que nunca mais teve uma experiência com Deus. Deus está nos chamando para viver experiências sobrenaturais. Jacó passou 20 anos para ter uma segunda experiência com Deus. É muito tempo. Experiências com Deus você só vai ter quando você estiver só, no seu quarto, em oração. E esse é o problema: você não fica só para lutar com Deus. Esse é o problema. Tem muitas pessoas que não param para orar, para buscar a Deus. E Deus está te chamando, e muitas vezes você até dobra o joelho para orar, mas é 1 minuto, 2 minutos e não aguenta. E Deus já fugiu, já correu da luta, 2 minutos, já levantou: Deus, amém. Trava a luta. Será que você aguenta travar uma luta a noite toda em oração com Deus? Fala: não, só sai daqui, só vou sair aqui do joelho na hora que o Senhor me abençoar. Uma luta travada a noite toda. Bispo, como é que a pessoa não cansa, bispo? A noite toda. Porque quanto mais a pessoa vai lutando, Deus vai renovando a fé dela. Quanto mais a pessoa vai lutando, mais Deus vai dando força a ela. Esse é o segredo. Porque quanto mais Jacó ia lutando, Deus ia acrescentando fé nele, que ele ia conseguir. É assim. Quanto mais você vai lutando pela sua família, pela sua casa, Deus vai acrescentando fé em você, para você não desistir, para você não desanimar. Quanto mais você vai lutando, Deus vai te motivando, amém? Feche os teus olhos neste momento. A luta está travada, não solta não. Diga: Deus, eu não vou soltar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Se renda a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai restaurar alguém de novo. Ele vai restaurar
alguém de novo. Feche seus olhos, o Senhor está dizendo e para vai você: ressuscitar os sonhos de os alguém. sonhos de alguém. Não desista, de não novo. pare de lutar. Oh, aleluia. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Nós vamos ter o momento da Santa Ceia e eu vou pedir eles para passar os elementos. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado. Bispo, mas eu pequei. Se arrependa. Faça uma aliança com Deus. Decida a partir de hoje viver uma vida de santidade. Porque a Santa Ceia é justamente para mostrar que nós somos falhos, somos pecadores, e Ele nos amou e nos perdoou, e Ele quer mudar a nossa vida, a nossa história. Então você que já é batizado, eles vão passar os elementos da ceia. Não coma e não beba ainda, porque nós vamos orar. Só segure aí. Bispo, eu não vou participar. Continue de pé, se você não vai participar, e com seus olhos fechados. Isso. Não coma ainda, não beba, que nós vamos fazer todos juntos nesse momento. Momento da Santa Ceia. Isso. Você vai ter a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Enquanto você está pegando os elementos, se renda ao Senhor nessa noite. Ali estava morto um Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado, ele levou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu pra sempre. Todo mundo pegou a Santa Ceia. Tem alguém que não pegou? Dê um sinal com as mãos. Eles vão passar lá no final. Isso. Levante os elementos para os céus. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e repartiu entre os seus discípulos e disse: coma, isso representa o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente pegou o vinho e repartiu e falou para eles beberem, que era o sangue da nova aliança, sangue derramado. O Senhor Jesus diz: fazer isso toda vez em memória de mim. Toda vez que nós participamos da Santa Ceia, nós se lembramos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se lembramos que Ele foi entregue por nós naquela cruz do Calvário. Ele não tinha pecado, Ele não cometeu pecado e morreu pelos nossos pecados. Morreu no meu, morreu no seu lugar, para nos dar vida eterna, para nos salvar. Ele não desistiu de lutar por mim e por você. Ele lutou até o fim e venceu. Venceu a morte,
venceu o inferno para nos dar vida eterna. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma aliança com Deus. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus. Nós temos os nossos pecados perdoados, porque somente Ele pode perdoar pecado. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o direito de ser filhos e filhas de Deus, porque a Bíblia diz: e todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho e filha de Deus. Pai, pedimos nessa noite, Senhor, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas iniquidades, meu Pai, que o Teu sangue venha nos purificar. Ó Deus, que essa força que estava em Ti, meu Pai, para não desistir, que também esteja em nós, porque o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Pai, e que nós não venhamos desistir diante das lutas, da dificuldade, diante, ó Deus, dos temores dessa vida, meu Pai, que possamos continuar perseverando, meu Pai, pela bênção, ó Deus, pela vitória, pelo milagre. Pai, que jamais possamos retroceder. Pai, consagra este pão, consagra este suco de uva, para que quando essa pessoa, meu Pai, comer deste pão, ela possa se lembrar do sacrifício do Senhor, ó Deus, na cruz do Calvário. E quando ela beber desse suco, meu Pai, ela possa se lembrar do sangue do Senhor derramado por nós ali na cruz. Pai, nós oramos, consagramos o Senhor em nome de Jesus, amém. Coma do pão, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e logo após, tome do suco, se lembrando do sangue dele derramado por você na cruz do Calvário. Isso. Com os teus olhos fechados, agradeça o Senhor Jesus por ter morrido por você naquela cruz do Calvário. Aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Declare: cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos oh, aleluia. Aleluia. Ele venceu, está vivo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, O Cordeiro venceu. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado por ter se entregado por nós naquela cruz. Obrigado pelo teu maravilhoso amor. Obrigado por nunca ter desistido de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado pela maravilhosa salvação. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por o Senhor nunca ter desistido de lutar por nós. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, hoje, para todo sempre. E você que crê diz amém. Dê um aplauso bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, querido, nós já estamos finalizando. Lembrando, terça-feira nós temos aqui a reunião de mulheres. Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Terça-feira, reunião de mulheres para mulheres. Então vem as mulheres. Nós temos também a reunião dos homens. Cadê os homens aí? Dá um glória a Deus. Amém. Você que é homem, venha terça-feira participar conosco. Quarta-feira agora é dia 12 das crianças. Nós vamos ter uma programação. Vai começar que hora, você sabe? Acho que é mais cedo. Vai ser mais cedo. Eu vou divulgar no WhatsApp. Vai ter uma programação aqui especial para o Dia das Crianças. Eu não sei se vai ser 5 da tarde ou vai ser 7 da noite. A gente vai ver e divulga essa semana, tá bom? Traga o seu filho, a sua filha. Nós vamos orar agradecendo o Senhor nessa noite. Quero convidar a obreira Lucilesse. Ela vai estar orando, agradecendo o Senhor por esse culto, por essa palavra. No final, os visitantes, eles vão entregar o número do WhatsApp para vocês. Salva o nosso número, manda um oi lá, que é para a gente mandar mensagem de fé para vocês, amém?
Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Soberano Deus, nessa mesma dimensão de fé, Deus, a gente oramos ao Senhor, te agradecemos, Pai, por esse culto maravilhoso. Pai, que o Senhor nunca venha deixar nós desistir, que a gente venha estar sempre firme no teu caminho, Pai, sempre na rocha que é o Senhor. Pai, que os levante vem, mas a gente venha estar firme no Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos por essa ceia maravilhosa, que o Senhor venha nos levar para casa, debaixo da tua proteção, nos guarda, nos proteja, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.